Eu sempre morei aqui, mas foi só quando eu quase me perdi que eu descobri que eu já estava salvo. Talvez quem olhe de fora pense que isso aqui é só bonito, mas é mais do que bonito. Isso aqui pode salvar a tua cabeça. Meu nome é Josian e eu decidi gravar esse vídeo para te mostrar como o interior pode mudar e talvez salvar a tua vida. Eu sempre morei no interior, mas foi só quando eu comecei a viver na correria, de trabalho, faculdade, que eu comecei a perceber o valor que eu tinha aqui. É difícil explicar, mas aqui as coisas elas acontecem em um ritmo diferente. Como eu disse, eu sempre morei no interior. Então, algumas coisas pra mim sempre foram normais, assim, tipo ter animais em casa, ter muito espaço, ter árvores com fruta no quintal. Mas quando eu comecei a crescer e conviver com as pessoas, eu percebi que a maioria das pessoas não tinha essa realidade. Claro que eu era uma criança, Então pouco tempo depois eu já descobri que a maioria das pessoas não morava no sítio, a maioria das pessoas vivia uma vida diferente. A minha visão sobre isso começou a mudar muito quando eu comecei a fazer faculdade. Porque apesar de eu não estar isolado da cidade, nem nada assim, eu sempre tive contato, a cidade onde eu faço faculdade é uma cidade muito grande. E eu moro numa cidade pequena. Então assim, eu comecei a perceber certas coisas que afetavam a minha cabeça. E depois que eu tive esse pensamento, eu comecei a prestar mais atenção para saber o que realmente estava me afetando e como estava me afetando. Eu sei que isso que eu acabei de falar é um pouco óbvio para todo mundo, porque essa é a realidade da maioria, mas o que eu quero chegar aqui nesse ponto é basicamente dar um contexto sobre como o interior pode salvar a sua vida. Talvez você ficou no vídeo pela frase que eu falei no começo, onde eu mencionei que eu quase me perdi. E a verdade é que eu desperdicei boa parte da minha vida aqui só trancado dentro de casa. Eu basicamente só saía de casa para ir para a escola. Eu mal abria a janela do meu quarto e ficava só jogando, vendo série. E foi um período meio triste assim na minha vida. Não era triste, mas olhando para trás, eu poderia ter feito muito mais coisas, sabe? Óbvio que a minha adolescência não foi só isso, Mas eu tenho muito mais memórias da minha infância, por exemplo, do que da minha adolescência. E isso só provou que o que realmente importa são os momentos que você realmente está presente. Porque no futuro, você não vai nem lembrar da sua skin favorita no jogo, mas você vai lembrar das coisas que realmente fizeram sentido. Mas falando sobre o assunto principal do vídeo, que é a saúde mental, hoje em dia a gente sabe a importância de desacelerar. E por que eu digo que viver aqui me salva? Porque aqui isso não é difícil. A gente já vive muito calmo, a gente vive sem correr. Você não vai plantar uma muda hoje e ela dá frutos amanhã. Ou quando nasce uma galinha, ela demora para produzir ovos, então tudo leva tempo. Tu começa a perceber que as coisas, elas não são para acontecer de uma hora para outra. A gente não é instantâneo. Se você levar isso como lição, você para de se cobrar um pouco sobre por que você não está produzindo nada ainda, como você não é bom em algo ainda que você começou agora. As coisas elas levam tempo, as coisas naturais levam tempo e esforço, porque nada acontece do nada. Eu subi aqui nessa árvore para te mostrar uma coisa. Essa corda aqui, quando eu era criança, eu tinha feito um balanço nessa árvore. A corda ainda ficou aqui, agora tá quase fazendo parte da árvore já. O tempo passa devagar aqui, mas ao mesmo tempo ele deixa as suas marcas, óbvio. O tempo não vai parar, mas
Talvez você pense que ele tá parando aqui. Uma das coisas que eu gosto muito aqui, principalmente gostava quando eu era criança, né, é o espaço. Tem muito espaço, dá pra fazer muita coisa, desde jogar bola, brincar e acampar com os amigos na adolescência, ou até hoje em dia fazer um piquenique com a minha namorada. Sem dúvidas eu tive uma infância muito melhor aqui do que eu poderia ter em qualquer outro lugar. Outra coisa que eu gosto bastante aqui é a satisfação de ver o mundo acontecendo. Ano passado eu plantei milho, batata ali, feijão, e aí recentemente eu comecei a colher, então eu estava colhendo literalmente os frutos do que eu plantei meses atrás, então desfrutando de esforços que eu fiz meses atrás. Mas não só isso, você começa a perceber certas coisas, tipo assim, os animais eles têm instintos, as plantas crescem conforme o ambiente, então tudo acontece por um motivo e tudo faz muito sentido. Uma parte bem legal é que mesmo morando no interior, em cidade pequena, é uma cidade de litoral também. Então, ao mesmo tempo que eu tô no interior, eu também tô na praia. Então, eu vivo num paraíso, praticamente, para quem gosta de ambientes naturais. Claro que morar aqui tem parte ruim também, como é longe do centro, não consigo fazer qualquer coisa de pé. E além de eu morar no interior, eu também moro numa cidade pequena. Então, para eu acessar certas coisas, eu preciso ir para outras cidades, ir muito longe. Tipo cinema, shopping, ou a minha faculdade, que é 50 quilômetros daqui. No fim das contas, morar aqui tem parte ruim? Tem. Mas mesmo a vida aqui não sendo perfeita, ela é real. E isso basta. Esse foi o meu primeiro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Eu pretendo fazer muito mais vídeos assim. Tchau, tchau.